A casa precisava de reformas. As paredes, desgastadas pelo tempo, refletiam o mesmo desgaste da minha vida. O marido relutava em investir naquilo que considerava apenas um capricho. Eu via a necessidade de mudança, não apenas nas paredes, mas em mim mesma. O vazio na relação se tornava mais evidente a cada dia que passava, e a ideia de uma casa nova parecia promissora. Um dia, enquanto organizava as ferramentas no quintal, o sobrinho apareceu. Ele tinha decidido ajudar com a reforma e trouxe consigo uma energia contagiante. O sorriso dele era refrescante, como um vento suave num dia quente de verão. Acho que podemos fazer isso juntos, disse ele, enquanto pegava uma serra elétrica. Olhei para ele e senti uma mistura de gratidão e confusão. Conforme os dias passavam, nós trabalhávamos lado a lado. A casa começou a ganhar forma novamente, mas algo mais estava mudando entre nós. Em um momento de pausa, encontrei um diário antigo escondido em uma caixa no sótão. As páginas amareladas contavam histórias de sonhos e promessas feitas há muito tempo. Li sobre viagens que nunca aconteceram e esperanças que se perderam no caminho. Aquilo me fez refletir sobre as escolhas que fizera. O sobrinho entrou no sótão sem avisar e me encontrou imersa na leitura. "O que você está lendo?", perguntou ele com curiosidade. Eu hesitei antes de responder, mas acabei mostrando o diário. Ele leu algumas linhas em voz alta e riu ao notar como os sonhos da juventude muitas vezes não se concretizam. "Às vezes precisamos de coragem para mudar", ele comentou com um olhar sério. Ouvindo suas palavras, senti uma onda de emoção crescer dentro de mim. A conexão entre nós parecia se intensificar a cada dia, as risadas se transformaram em olhares prolongados. Havia uma tensão palpável no ar quando estávamos juntos, algo que eu nunca havia sentido antes. Um dia, enquanto pintávamos as paredes da sala, nossos braços se tocaram acidentalmente e o mundo ao nosso redor desapareceu por um instante. Ele olhou para mim com intensidade, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Mas eu recuei mentalmente, o peso da culpa começou a me sufocar novamente. "Isso não pode acontecer", pensei para mim mesma, tentando afastar os sentimentos confusos que surgiam com cada toque casual. Naquela noite, enquanto observava as estrelas pela janela da cozinha, percebi que estava presa entre duas realidades: o desejo por mudança e o medo das consequências disso tudo. A casa reformada poderia ser um símbolo do novo começo ou do colapso das minhas escolhas passadas. O coração acelerado me fez questionar até onde estava disposta a ir por essa nova conexão com meu sobrinho. A linha entre certo e errado começava a se desfocar lentamente à medida que os dias avançavam na reforma da casa, e da minha vida também. Enquanto o sol se erguia, a luz filtrava-se pelas janelas empoeiradas da casa. O cheiro de madeira e tinta fresca misturava-se ao aroma do café que preparava. A reforma tornava-se um reflexo das mudanças internas que começavam a surgir em mim. O sobrinho chegou logo depois, com um sorriso que iluminava o ambiente. Trabalhar ao seu lado tornou-se mais do que uma tarefa, era uma fuga da monotonia da minha vida. Conforme as horas passavam, as conversas fluíam naturalmente. Ríamos de coisas simples, como a desajeitada tentativa de pendurar um quadro torto ou a forma como ele tentava imitar o sotaque local. Cada riso compartilhado parecia preencher um vazio que eu não sabia que existia. A conexão entre nós crescia, e com ela, uma tensão palpável. O peso da culpa começou a se instalar em meu peito. Sabia que havia algo errado naquele envolvimento, mas não conseguia ignorar a sensação de estar viva novamente. Ele era jovem e cheio de sonhos, enquanto eu me sentia estagnada em uma rotina sem fim. Um dia, enquanto organizávamos as ferramentas no quintal, nossos olhares se encontraram por mais tempo do que o habitual. O mundo ao nosso redor desapareceu por um instante. Nós nos beijamos. As palavras ecoaram em minha mente como um sussurro inconfundível. O toque dos nossos lábios foi suave e inesperado, mas também carregado de emoção. O calor subiu pelo meu rosto enquanto recuava rapidamente,
assustada com o que acabará de acontecer. Ele parecia tão surpreso quanto eu, mas havia um brilho em seus olhos que me fez hesitar. Aquele beijo não era apenas um ato impulsivo, era uma revelação do que estava escondido sob a superfície da nossa relação. A culpa lutava contra a excitação que crescia dentro de mim. Olhei para ele e vi não apenas o meu sobrinho, mas alguém com quem poderia compartilhar meus medos e anseios. Os dias seguintes foram preenchidos por uma mistura de ansiedade e expectativa. Cada momento juntos tornava-se precioso e carregado de significado novo. No entanto, a sombra da dúvida sempre pairava sobre nós. O medo do julgamento familiar e as consequências desse relacionamento secreto me perseguiram incessantemente. Um sábado à tarde, decidimos fazer uma pausa na reforma e fomos até o bar local para relaxar com um copo de vinho regional. As paredes do bar eram adornadas com fotos antigas da cidade e os sons das risadas dos clientes criavam um ambiente acolhedor. Conversamos sobre trivialidades enquanto tentávamos ignorar a tensão crescente entre nós. Mas quando ele segurou minha mão por baixo da mesa, senti meu coração disparar novamente. Era um gesto simples, mas carregado de significado profundo. O olhar dele encontrou o meu e percebi que estava completamente perdida naquele momento. A reforma continuava a avançar lentamente, assim como os meus sentimentos por ele se intensificavam dia após dia. No entanto, algo dentro de mim ainda hesitava em dar o próximo passo definitivo nessa nova vida que estava começando a se desenhar diante dos meus olhos. A dúvida persistia: isso era real ou apenas uma fase passageira? Enquanto pensava nisso à noite, percebi que estava à beira de uma decisão crucial, uma escolha que poderia mudar tudo para sempre. E assim segui adiante na reforma da casa e na construção dessa nova relação clandestina, sem saber onde tudo isso me levaria ou quais seriam as consequências das minhas escolhas. A casa estava em meio ao caos da reforma, mas a confusão em meu coração era ainda maior. Cada martelada ecoava como um lembrete do que estava em jogo. O dia seguinte trouxe um amigo em comum, alguém que não esperávamos. Sua presença era um alerta, uma sombra sobre nosso segredo. Ele entrou com um sorriso despreocupado, alheio ao turbilhão que se desenrolava entre nós. Oi? Estava por aqui e pensei em dar uma passada, disse ele, enquanto olhava ao redor. O olhar dele vagou pela casa, mas não conseguiu captar a tensão que pairava no ar. A conversa fluiu naturalmente, mas eu sentia o peso do silêncio entre mim e meu sobrinho. Ele estava perto, mas havia uma barreira invisível entre nós. Enquanto falávamos sobre as obras e as memórias da infância, percebi que cada palavra carregava um significado diferente. Nossos olhares se cruzaram por um instante e o mundo ao nosso redor desapareceu. Nossos lábios se encontraram no momento de hesitação. O toque foi elétrico, como se o tempo tivesse parado e tudo o que importasse estivesse ali, naquele instante fugaz. Mas logo a realidade voltou com força total. O amigo continuava a falar, mas eu mal ouvia suas palavras. A culpa me consumia, o medo de ser descoberta crescia a cada segundo. Como poderia viver com isso? A casa, agora cheia de reformas e promessas não ditas, tornará-se um símbolo do que está por vir. Com o passar dos dias, a presença do amigo tornou-se uma constante incômoda. Ele fazia visitas frequentes e sempre trazia consigo histórias do passado que me faziam relembrar momentos de felicidade simples e despreocupada. Mas cada risada compartilhada só intensificava minha ansiedade. E se ele descobrisse? E se alguém mais soubesse? A reforma avançava lentamente, assim como os sentimentos que tentava ignorar. Cada canto da casa parecia refletir meu estado emocional, desmoronando e reconstruindo-se ao mesmo tempo. Eu precisava de clareza. Certa noite, enquanto organizávamos algumas caixas no sótão, o sobrinho fez uma pausa para olhar pela janela. A luz da lua iluminava seu rosto e eu não pude evitar pensar em como tudo havia mudado desde sua chegada. Você acha que essa reforma vai realmente mudar algo? Perguntou ele de repente. Talvez, respondi sem convicção.
Ele virou-se para mim com um olhar intenso, quase desafiador. Às vezes as mudanças são necessárias para enfrentar o que está dentro de nós. As palavras dele ressoaram em minha mente como um eco distante de verdades ocultas. O amigo entrou novamente na sala nesse momento, interrompendo nossos pensamentos profundos com uma piada leve sobre a bagunça do lugar. Rimos nervosamente, era mais fácil rir do que encarar a realidade à nossa frente. Mas à medida que os dias passavam e as paredes da casa ganhavam forma nova, eu sabia que estava à beira de algo maior, uma decisão que poderia mudar tudo para sempre. A tensão aumentava entre nós três, era apenas uma questão de tempo até que algo irrompesse. E assim continuei a viver entre paredes e segredos, sem saber o quanto mais conseguiria suportar essa vida dupla antes que tudo desmoronasse ao meu redor. As sombras da noite se estendiam pela casa, e eu me vi cercada por memórias que não consegui ignorar. O evento familiar havia trazido à tona conflitos antigos, discussões que pareciam ter ficado enterradas sob a poeira do tempo. O riso dos convidados ecoava na sala, mas dentro de mim, um silêncio pesado se instalava. O sobrinho, sempre tão presente, parecia agora um farol em meio à tempestade. Enquanto os outros se divertiam, nós nos afastamos para o jardim. A brisa noturna trazia o aroma das flores e o murmúrio distante da cidade. Ele olhou para mim com uma intensidade que fez meu coração acelerar. As palavras ficaram presas na garganta, não havia necessidade de explicações. O que estávamos fazendo era claro para nós dois. Você acha que eles perceberão? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Talvez, respondi, mas a verdade era que a ideia de sermos descobertos me deixava inquieta e excitada ao mesmo tempo. A noite se arrastou entre risos contidos e olhares furtivos. Quando finalmente nos encontramos sozinhos no quarto, a tensão entre nós transbordou. Passamos a noite juntos. O mundo exterior desapareceu enquanto nos entregávamos àquele momento fugaz e proibido. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela, iluminando os restos de uma noite de segredos. O peso do que fizemos começou a pairar sobre mim como uma nuvem escura. As paredes da casa agora pareciam mais estreitas, como se estivessem testemunhando cada suspiro nosso. O café da manhã foi um exercício de normalidade disfarçada. Meu marido falava sobre planos para o dia, enquanto eu lutava contra as lembranças do que havia acontecido na noite anterior. Ele não suspeitava de nada, sua confiança era quase palpável. Mas eu sabia que estava em um caminho perigoso. O telefone tocou enquanto eu tentava me concentrar nas palavras dele. Era uma chamada inesperada de um amigo em comum, alguém que não via há tempos e que decidiu aparecer sem aviso prévio. Oi? Estou na cidade e pensei em dar uma passada, disse ele alegremente. A sensação de pânico tomou conta de mim. Como poderia lidar com isso? O sobrinho estava em casa e qualquer deslize poderia expor tudo o que tentávamos esconder. Claro. Venha, respondi automaticamente, tentando manter a calma na voz. Enquanto aguardávamos sua chegada, o clima mudou drasticamente. A casa estava cheia de risos e conversas superficiais, mas eu sentia como se estivesse prestes a desmoronar sob a pressão dos segredos acumulados. Quando finalmente ele chegou, percebi seu olhar curioso ao notar a presença do sobrinho ao meu lado. As perguntas não ditas pairavam no ar enquanto tentávamos agir normalmente. Vocês estão muito próximos, comentou meu amigo com um sorriso travesso. A tensão aumentou e eu sabia que precisava agir rapidamente para desviar sua atenção antes que fosse tarde demais. Mas as palavras pareciam escapar de mim como água entre os dedos. O sobrinho lançou-me um olhar preocupado, ele também sentia o peso da situação. Era apenas uma questão de tempo até que tudo viesse à tona e as consequências começassem a se desenrolar diante de nós. Enquanto olhava para os rostos sorridentes ao meu redor, uma pergunta ecoou na minha mente: até onde estaria disposta a ir por esse amor clandestino? O dia seguinte trouxe uma tensão palpável. O marido, com seu olhar investigativo, começou a notar mudanças sutis em mim.
Ele não era tolo, havia algo no ar que não conseguia ignorar. O jeito como eu sorria ao telefone, a leveza nos meus passos, tudo parecia diferente. A reforma da casa se tornará um reflexo da minha vida interna, e cada martelada ecoava em meu coração. Enquanto organizava algumas ferramentas na sala, o sobrinho apareceu. Ele tinha uma expressão decidida, como se estivesse pronto para enfrentar os desafios que nos esperavam. Devemos nos encontrar fora de casa, sugeriu ele, quebrando o silêncio que pairava entre nós. A ideia de um encontro público me assustou e excitou ao mesmo tempo. Era um passo ousado, mas também arriscado. Você acha que é seguro? Perguntei, hesitante. O medo de sermos vistos me consumia, mas a necessidade de sentir sua presença era mais forte. Ele sorriu de forma encorajadora e disse que seria apenas um café em um lugar discreto. O impulso de aceitar foi imediato, mas a dúvida ainda me atormentava. Naquele mesmo dia, enquanto caminhava pela cidade em direção ao bar local onde nos encontraríamos, avistei um amigo em comum. Ele estava sentado em uma mesa ao ar livre, tomando vinho e rindo com outras pessoas. Meu coração disparou, se ele nos visse juntos. A possibilidade de ser descoberta pairava sobre mim como uma sombra. O encontro foi marcado para as 6 da tarde. Cheguei cedo e procurei um lugar onde pudesse observar a entrada sem ser notada. Quando ele chegou, a luz do sol refletia em seu rosto e eu quase perdi o fôlego. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. Sentamos juntos em uma mesa afastada e começamos a conversar sobre trivialidades. Mas as palavras pareciam insuficientes diante do que realmente sentíamos um pelo outro. Em meio à conversa descontraída, nossos olhares se encontraram intensamente por um breve momento, ali estava a conexão que não podíamos ignorar. Então meu amigo apareceu inesperadamente na mesa ao lado. Ele olhou para nós com curiosidade antes de soltar uma piada sobre o calor do dia. Meu rosto ficou quente, como poderia explicar nossa presença ali? O sobrinho rapidamente desviou o olhar enquanto eu tentava manter a compostura. Vocês estão muito próximos, comentou meu amigo com um sorriso malicioso, mas havia algo mais profundo na sua observação que me fez estremecer. Aquele momento leve se transformou em tensão quando ele começou a fazer perguntas sutis sobre nossa relação. Eu ri nervosamente e tentei mudar de assunto, mas as palavras escapavam-me das mãos como areia fina. Quando finalmente deixamos o bar, o peso da situação caiu sobre mim com toda a força. A decisão estava cada vez mais clara: continuar ou terminar tudo? A dúvida me consumia por dentro enquanto caminhávamos lado a lado pelas ruas tranquilas da cidade. Ao chegarmos à porta da minha casa, hesitei antes de abrir. As paredes estavam repletas de segredos e agora eu carregava mais um: o peso do amor proibido e os riscos que ele trazia consigo. A escolha estava diante de mim: seguir adiante nessa nova jornada ou recuar para a segurança do passado. O eco do meu coração ressoava na escuridão à frente enquanto eu lutava contra minhas emoções conflitantes. A decisão pairava no ar como uma nuvem densa, pronta para desabar a qualquer momento. O convite do meu marido para uma viagem surgiu como um raio de esperança, mas também como um peso insuportável. Ele parecia determinado a reatar laços que eu já não sabia se existiam. A ideia de escapar da rotina e dos conflitos, mesmo que temporariamente, era tentadora. Contudo, o que isso significaria para mim e para o que estava construindo secretamente? Enquanto ponderava sobre isso, o sobrinho sentou-se ao meu lado no sofá, seu olhar refletindo a mesma confusão que eu sentia. Ele havia se tornado uma parte essencial da minha vida nos últimos meses, mas agora ele também carregava suas próprias inseguranças. E se tudo isso acabar mal? Perguntou ele, quebrando o silêncio pesado entre nós. As palavras dele soaram como um eco distante de meus próprios pensamentos. O medo da descoberta e as consequências que poderiam surgir eram reais e palpáveis. Não sei, respondi honestamente. Mas não posso continuar assim sem tomar uma decisão. Ouvindo isso,
Ele baixou a cabeça, seus dedos nervosamente brincando com a franja do sofá. O dilema era claro: seguir com ele e arriscar tudo ou voltar à segurança da minha vida anterior. A casa em reforma ao nosso redor parecia simbolizar essa transformação interna. Cada parede que caía revelava fissuras não apenas na estrutura física, mas também nas minhas emoções. Talvez devêssemos parar, sugeri hesitante, embora uma parte de mim quisesse gritar o contrário. Talvez seja hora de pensar em nós. As palavras saíram mais suaves do que eu esperava, mas o impacto foi imediato. Ele olhou para mim com um misto de compreensão e dor. Eu não quero te perder, disse ele com sinceridade nos olhos. Aquela frase ressoou em mim como uma melodia familiar e dolorosa. Eu também não queria perdê-lo, mas o que seria essa perda comparada ao risco de magoar outras pessoas? O peso da culpa começou a me sufocar. A ideia da viagem com meu marido começou a parecer mais real enquanto eu tentava imaginar como seria estar longe dele novamente. Um fim de semana em um lugar distante poderia ser a pausa necessária para clarear minha mente ou apenas prolongar o inevitável. Se você decidir ir, começou ele hesitante, eu vou respeitar sua escolha. A firmeza na sua voz me surpreendeu, era como se ele estivesse preparando o terreno para algo doloroso. O tempo parecia parar enquanto analisava suas palavras. O amor que crescia entre nós era genuíno, mas também era um labirinto de incertezas e medos ocultos. A ideia de abrir mão desse sentimento me aterrorizava tanto quanto a possibilidade de continuar escondendo. O dilema tornou-se insuportável quando pensei nas implicações da minha escolha. Se decidisse ficar com meu marido e ignorar tudo o que sentia pelo sobrinho, estaria condenando uma parte importante de mim mesma ao silêncio eterno. A tensão entre nós aumentava enquanto olhávamos pela janela as luzes da cidade começando a brilhar à noite. Eu sabia que precisava decidir rapidamente antes que as circunstâncias decidissem por mim. E assim, diante daquela encruzilhada emocional e moral, percebi que qualquer escolha poderia mudar irrevogavelmente minha vida e as vidas daqueles ao meu redor. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando as paredes ainda inacabadas da casa. O cheiro de tinta fresca misturava-se com o aroma dos pastéis de nata que vinham da padaria próxima. Enquanto preparava o café, a mente estava em um turbilhão. A viagem proposta pelo marido pairava sobre mim como uma nuvem pesada, e a presença do sobrinho me fazia sentir um calor que não era apenas físico. Ele chegou cedo, como sempre. O sorriso no rosto dele trazia uma leveza que contrastava com a tensão que eu sentia por dentro. A reforma da casa tornará-se um pretexto para estarmos juntos, mas agora era mais do que isso. Era um refúgio onde podíamos deixar as preocupações do mundo lá fora. Vamos começar pela sala hoje, ele sugeriu, apontando para as paredes nuas que precisavam de atenção. Sim, vamos. A resposta saiu quase automaticamente. O trabalho nos distraía, mas os olhares trocados falavam mais do que 1000 palavras. Enquanto ele subia a escada para alcançar uma prateleira alta, o coração acelerou ao vê-lo se mover com tanta confiança. O dia passou rápido entre risadas e pequenas conversas sobre trivialidades. Mas cada toque acidental, cada momento em que nossas mãos se encontravam ao passar ferramentas, intensificava a conexão entre nós. Era como se o mundo exterior tivesse desaparecido. No intervalo para o almoço, sentamos juntos na mesa da cozinha. Comi um pedaço de pão enquanto ele falava sobre planos futuros. E se fizéssemos algo diferente? Um passeio no próximo fim de semana? A proposta me fez hesitar. Um passeio significaria expor nosso segredo em um espaço público. Não sei, pode ser arriscado. Ele sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seu olhar. Não precisa ter medo de viver. As palavras dele ecoaram em minha mente enquanto eu pensava nas consequências. O dia avançou e a reforma progrediu bem até o momento em que ele sugeriu ir à loja comprar mais materiais. A cidade estava vibrante com os preparativos para o festival local, e as ruas estavam cheias de pessoas animadas. Vamos dar uma volta antes de voltar,
ele perguntou enquanto estacionávamos o carro perto da praça. O coração disparou novamente com a ideia de estarmos juntos em meio à multidão. Só por um instante, concordei relutantemente. Caminhar pela feira foi como estar em um sonho colorido, as barracas cheias de produtos locais e os sons alegres das conversas tornaram-se um pano de fundo perfeito para nossa fuga momentânea da realidade. Quando paramos diante de uma barraca vendendo artesanato local, nossos olhares se encontraram mais uma vez e naquele instante tudo parecia se alinhar. O mundo ao nosso redor desapareceu e foi como se estivéssemos sozinhos naquele espaço. Ele começou a dizer algo, mas antes que pudesse terminar, uma voz familiar interrompeu nosso momento. Oi? O que vocês dois estão fazendo aqui? Era um amigo em comum que não esperávamos encontrar ali. O coração afundou na minha barriga ao perceber que nosso segredo poderia estar prestes a ser revelado. As palavras ficaram presas na garganta enquanto tentávamos agir naturalmente diante daquela situação inesperada. O olhar do sobrinho encontrou o meu e percebi que estávamos prestes a enfrentar uma realidade muito diferente daquela pela qual havíamos sonhado juntos naquele dia ensolarado. O olhar do sobrinho se desviou, e a tensão no ar era palpável. O amigo em comum, com um sorriso descontraído, não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. O coração acelerado fazia parecer que o tempo havia parado. A conversa fluiu superficialmente, mas as palavras não conseguiam esconder a inquietação que nos envolvia. Como vocês se conheceram? Ele perguntou, curioso. O sobrinho hesitou antes de responder. A gente se cruzou na reforma da casa. A resposta soou simples, mas havia uma profundidade que o amigo não conseguia captar. O olhar dele se fixou em mim por um instante, como se ele tentasse transmitir algo sem usar palavras. Os minutos se arrastaram enquanto tentávamos manter a compostura, mas cada risada forçada parecia ecoar em um abismo de segredos. A ideia de sermos descobertos me deixou inquieta. O amigo começou a falar sobre uma festa local que aconteceria no fim de semana. Vocês deviam ir juntos, sugeriu ele, sem saber o peso daquelas palavras. A ideia de estarmos em público juntos me deixava nervosa. O sobrinho parecia perceber minha hesitação e lançou um olhar questionador na minha direção. Talvez seja uma boa oportunidade, disse-ele baixinho, apenas para mim ouvir. Uma parte de mim queria concordar, outra parte temia as consequências. A festa prometia ser animada, com música ao vivo e danças tradicionais que ecoavam pelas ruas da cidade. Eu sempre amei aqueles momentos de celebração comunitária, mas agora tudo parecia diferente. A perspectiva de estar ao lado do sobrinho em meio à multidão era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. Naquela noite, voltei para casa com a cabeça cheia de pensamentos confusos. O marido estava assistindo televisão na sala, alheio aos meus dilemas internos. A presença dele parecia sufocante enquanto eu me perguntava sobre o futuro daquela relação secreta. As paredes da casa reformada pareciam testemunhar meu conflito silencioso. Nos dias seguintes, a expectativa da festa crescia dentro de mim como um balão prestes a estourar. As conversas com o sobrinho tornaram-se mais frequentes e carregadas de significado oculto. Ele mencionou como seria bom dançar juntos, como se isso pudesse solidificar o que estávamos vivendo nas sombras. Finalmente chegou o dia da festa. As ruas estavam repletas de gente sorridente e cheiros deliciosos dos pratos típicos sendo preparados nas barracas. Eu me vesti cuidadosamente, tentando esconder a ansiedade sob uma aparência tranquila. Quando avistei o sobrinho entre os convidados, meu coração disparou novamente. Ele sorriu ao me ver e veio na minha direção com confiança renovada. Pronta para dançar? Perguntou ele com um brilho nos olhos que iluminava tudo ao redor. Enquanto dançávamos sob as luzes coloridas e os sons vibrantes da música popular portuguesa, senti uma liberdade inesperada tomar conta de mim. Era como se aquele momento pudesse apagar todas as dúvidas e inseguranças que me atormentavam até então. Mas no fundo da minha mente, uma voz sussurrava sobre as consequências desse ato impulsivo.
Estar ali com ele era tanto uma celebração quanto um risco iminente. E quando nossos olhares se encontraram novamente no calor da dança, percebi que não havia volta atrás. Naquele instante decisivo entre a alegria efêmera e a realidade opressora do meu casamento vazio, tudo parecia estar em jogo. As paredes reformadas da minha casa não eram nada comparadas às barreiras emocionais que eu teria que enfrentar após aquela noite mágica, mas também aterrorizante, na festa local.